Olá, eu sou Rosimelo e esse é o canal Vox. Seja mais bem-vindo a mais um conteúdo aqui, gente. Eu tô falando com vocês, mexendo aqui em todos os botões e gravando de primeira, porque eu já gosto de gravar de uma vez. E hoje nós vamos falar mais uma dica das 100 dicas da locução. E a de hoje tem a ver com leva o jeito ou não para locução. Alguém já disse que você leva jeito para locução? Você sabe avaliar se você leva jeito para a locução ou não? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa 8ª dica das 100 dicas da locução. Eu sou Rosimelo, locutora, e eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Tem gente que acha que locução é talento, que locução é jeito, que tem que ter a voz bonita, que precisa ser homem, precisa ser mulher. Eu sei que todas essas dúvidas, elas acontecem. Eu não sei se você já teve vontade de ser locutor, ou se você já é locutor e percebe que tem alguma coisa que trava na sua locução, aí você se pergunta, será que eu levo jeito? Bom, eu vou dizer para você o seguinte, existem, claro, algumas pessoas que nascem com alguns privilégios, por exemplo, uma voz bonita. Que maravilha! Eu não nasci com a voz bonita, mas eu já conheci pessoas que nasceram com a voz bonita. E isso não significa que serão locutores, tá? No decorrer da minha vida, eu vi muita gente com voz bonita sendo frentista de posto, porteiro. Tem um porteiro aqui no meu prédio que toda vez que eu ligo na portaria, eu falo assim, eu quero pedir uma música. Gente, ele tem uma voz simplesmente perfeita. Nem por isso ele quer ser locutor, nem por isso ele é locutor ou ganha a vida como locutor. Então, a voz bonita não garante nada. Então, mesmo que a sua voz não seja bonita, não se preocupe, tá? Se você for, vai ajudar. Mas isso não quer dizer que você leva jeito. Porque ser locutor não é apenas ter a voz bonita. O grande segredo da locução é você se comunicar bem. E se comunicar bem não quer dizer voz, não quer dizer que você tem que ter um monte de faculdade, nada disso. E isso você só vai adquirir no dia a dia. Quando eu comecei a fazer locução, eu não apenas não era boa, eu já tinha ouvido de pessoas do meu convívio, pessoas que eu gostava, eu já tinha ouvido assim, para com isso, você não fica bem falando. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Eu lembro que na época eu fiquei muito chateada, porque assim, eu não tinha vontade de ser locutora, mas você ouvir de alguém que você não leva jeito, que você deveria desistir, isso dói muito. Tanto que eu já não tinha vontade de ser locutora, e quando eu ouvi esse tipo de comentário sobre a minha pessoa, aí que eu preferi ficar de boca fechada. O fato é que, se você leva jeito ou não para a locução, você só vai saber se você se permitir, pelo menos, tentar. Existem alguns casos que, se você tentar, você logo vai perceber que você tem uma dificuldade que você precisa resolver. Por exemplo, problema de dicção. Tem pessoas que falam assim, e uma pessoa assim vai ter dificuldade para ser locutor. Vai, mas ela pode corrigir isso com exercícios vocais, tá? Eu conheço locutores que não têm voz bonita e que trabalham muito bem com a locução porque se comunicam bem. E esse se comunicar bem vai levar um tempo. A primeira vez que eu fiz um teste de locução, eu tinha clareza de que eu não fazia bem, de que eu não levava jeito. Mas, como eu ia ganhar um trocadinho, eu falei, eu vou fazer esse teste. Era 30 dias de trabalho. Eu falei, se eu sentir que não funciona, eu desisto de uma vez. E naqueles dias, eu fui melhorando, aprendi a modular o microfone, comecei a treinar o dia inteiro e percebi que alguma coisa em mim melhorou. Até que um dia começaram a me elogiar no local que eu estava. Bom, elogios são muito bons, mas é muito complicado quando a gente fica apegado a elogios. Por isso que, às vezes, alguém te elogia, isso não quer dizer que você leva jeito para a locução, mas calma que eu vou te dar uma orientação de como você pode, pelo menos para você, sentir se você leva jeito ou não, tá? E por que que eu sei disso? Eu trabalho com locução profissional há mais de 17 anos, sempre com locução. E por 7 anos eu tive agência de locutores. E quando eu tive agência de locutores, eu me deparei com um grande problema. Não existiam profissionais bons, existia muita gente querendo trabalhar, mas quando eu colocava para trabalhar, era um verdadeiro desastre.
E talvez pelo fato de eu não ser locutora de rádio e começar na locução por acaso, eu não tinha muitos vícios, isso me ajudou. Então, quando eu comecei a agenciar, eu tive que treinar essas pessoas. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu descobri que tinha muita gente que, mesmo sem o menor talento, se dava bem trabalhando na locução. Às vezes a pessoa não tinha uma voz linda, mas ela também não tinha nenhuma dificuldade enorme na voz. E no dia a dia, ela conseguia se comunicar bem. E se comunicar bem naquele momento era fazer o que o meu cliente precisava. Então, mesmo que você seja um pouco mais lento, que você não tenha tanto talento, se você conseguir fazer o que o cliente precisa, vai te ajudar. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que o que eu vou falar agora vai te mostrar que muitas vezes o talento está ligado à sua necessidade e ao fato de você fazer o que precisa ser feito. Eu tive uma época que eu atendia muito Casas Bahia, e quem conhece a história das Casas Bahia sabe que teve um período que as Casas Bahia cresceu absurdamente, inclusive foi o maior anunciante da televisão brasileira, e nessa época as Casas Bahia faziam locução de domingo a domingo. Então eu tinha um fluxo muito grande de lojas que eu atendia e mandava os profissionais. Algumas vezes eu conseguia ir na loja ver a pessoa trabalhar. E o que me chamava a atenção? Eu tinha um locutor que era muito engraçado, ele era DJ e fazia locução para mim. E ele era muito persistente para eu arrumar trabalho para ele, e eu mandava ele para as lojas. Só que ele tinha um problema sério, ele chegava atrasado, ele era complicado, e um dia eu fui na loja que ele estava trabalhando para poder conversar com ele sobre esses problemas que ele tinha de comportamento. E aí ele foi dando uma melhoradinha. Mas o engraçado é que quando eu cheguei e vi ele trabalhando, eu achei ele muito ruim. Ele gritava no microfone, não dava para entender nada do que ele falava, gente. Só que a loja que eu fui ver ele trabalhar é uma loja que o gerente fazia questão que fosse ele. E eu fiquei intrigada. Bom, eu fui na loja, vi ele trabalhar, achei muito ruim o trabalho dele, mas tudo bem. E fui conversar com o gerente. Falei, então, né, o que você está achando do trabalho do fulano? Ele falou, olha, eu gosto desse rapaz, porque ele grita o dia inteiro na porta da minha loja. E apesar dele não falar muito bem, o cliente acaba entrando para perguntar o que ele falou. Então você veja como são as coisas. Aquele rapaz era esforçado, ele precisava trabalhar. E apesar dele ser meio enroladinho, ele foi melhorando e eu sempre dava trabalho para ele. Ele não falava bem, assim, a presença dele era normal, não era aquele cara que chamasse atenção na porta da loja, uma pessoa comum. Porém, ele falava o tempo todo. E para aquele cliente em específico, gritar o dia inteiro na porta da loja era melhor do que nada. Porque assim, gente, quando você faz porta de loja, se for num lugar muito barulhento, de fato, não dá para entender o que você fala. Muitas vezes o microfone da loja não é bom, o som não é bom, mas naquele comércio barulhento, principalmente se fosse no centro, que era o caso dessa loja, o fato de você gritar mais vai fazer o cliente prestar atenção e entrar. Isso também pode funcionar. Então, por que eu contei essa história para vocês? Porque mesmo uma pessoa que não é tão boa pode trabalhar na locução. Agora, vamos entender uma coisa. Se você leva jeito ou não para começar, é uma situação. Mas depois que você começar, evolua. Por quê? Durante esse período que eu agenciei locutores, eu conheci muito locutor que não trabalhava bem, mas tinha uma voz bonita e se acomodava na voz bonita. Aí ele ia para uma loja e ele não tinha compromisso com o cliente, ele só estava interessado em ganhar o dele e ir embora. E como a voz dele era bonita, ele achava que era suficiente. Então, se você leva jeito ou não para a locução, num primeiro momento, não vai fazer tanta diferença. Se você souber, pelo menos, falar, sim, porque se você for mudo, você não leva jeito para a locução. Se você não tiver erros absurdos de português, porque assim, gente, por mais que a gente fale um português bom, quando você trabalha como locutor, uma coisinha que você fale mais ou menos já vai chamar a atenção no ouvido de quem te escuta. Então, você vai ter que sempre melhorar o seu português. Sempre você vai escorregar em algum erro, mesmo eu até hoje. Às vezes eu falo uma coisa que eu ouço depois, eu falo, nossa, eu falei errado. Mas naquele monte de palavras que você fala uma coisa, outra passa. Mas o importante é que você fale,
que você não tenha erros absurdos de português. Eu já fui corrigida em loja por cliente, porque às vezes uma coisinha que você fale diferente, o cliente vem e te corrige, e eu agradeço, porque daí eu consigo melhorar. Então, você precisa melhorar o seu português sempre. Então, se ele for muito ruim, se você falar errado demais, sabe? Erros de português, tipo nós vai, as casas, aí vai ficar complicado. Mas se você tiver um português, pelo menos, bom para falar, já é legal. Outra coisa que vai te ajudar para ver se você leva jeito, leitura. Aqui parece que não é importante, mas é. Então, treine leitura. Até hoje eu procuro treinar, quando eu faço gravação, eu treino muito leitura, porque isso vai te ajudar para ver se você leva jeito. Porque se você nem conseguir ler, nem conseguir falar, e falar errado demais, aí eu diria que você não leva jeito. Mas, mesmo que você não leve jeito, você pode aprender, que foi o meu caso, tá? Eu recebi uma vez uma avaliação de uma pessoa que eu confiava muito nela, hoje não levaria em conta o que ela falou, mas ela falou assim, ai, para com isso, você não fala bem. Você devia parar, você está passando vergonha. Já ouvi esse tipo de coisa. Dói, mas eu consegui. E quando eu falo que eu não levava jeito, isso tanto é verdade, porque eu já tive situação de eu participar de teste de locução, não passar, e depois a pessoa acabou me pegando por insistência minha, e eu fui melhorando. Então, mesmo que você ache que você não leva jeito, se você pelo menos tiver essas 3 coisas, fala, lê e tem um português razoável, você já pode começar. Mas lembre-se, começar, para você continuar na locução, aí a coisa complica. Porque daí você vai ter que ser um bom comunicador, e isso vai levar tempo. Eu demorei para aprender muita coisa da locução, e mesmo hoje, há 17 anos trabalhando e vivendo da minha voz, eu estou aprendendo, porque sempre tem novidade no mercado da comunicação. Então é isso. Se você queria saber se leva jeito ou não, eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Outra coisa boa na locução é que tanto faz se você é homem ou mulher, tá? Eu gosto de reforçar isso, porque eu já ouvi de muito contratante assim, ah, mas você é mulher, você não leva jeito. Isso não existe. Quando eu fui fazer locução de veículos, de feirão de veículos, por exemplo, eu tive um cliente, na época era o Banco Itaú, e o coordenador dos feirões, ele não queria nem me conhecer quando eu liguei para ele. E é muito engraçado, porque esse cara, ele é muito gente boa, mas ele é um cara, assim, seco para falar. Então, ele falava comigo e eu achava ele super grosso, até eu conhecer ele. Eu demorei 3 meses para ele aceitar me ver pessoalmente. Ele não queria de jeito nenhum, só pelo fato de eu ser mulher. Na cabeça dele, mulher não ia funcionar em feirão de veículos. Por quê? A linguagem de feirão de veículos ela é um pouco masculina, você tem que entender um pouco de carros, é um tipo de ambiente que tem muitos homens. Cada feirão de veículos tem pelo menos 300 homens que participam do evento. Então, uma mulher pode não conseguir lidar com aquilo. Então, ele tinha medo. E eu me lembro que o dia que eu cheguei para fazer o teste, depois ele me contou, né, que ele só me chamou porque ele estava desesperado, porque faltava um locutor para fechar o casting dele, porque tinha muitos eventos. E quando eu fui, ele não foi nem muito gentil na hora de falar comigo. Ele falou assim, ah, fala aí que eu quero ver o que você sabe fazer. Cara, eu catei o microfone, minha mão suava e eu tremia, porque assim, eu não sou uma pessoa tímida, que tenho medo de falar em público, mas isso não quer dizer que eu não passe medos, tá? Cada vez que eu vou fazer um teste, eu passo medo. Cada vez que eu vou fazer um trabalho novo, eu sinto medo. E mesmo aqueles trabalhos que eu estou acostumada a fazer, eles geram um certo estresse. Isso aí é normal. Então, eu lembro que eu peguei o microfone e eu me lembrei da primeira vez que eu fiz um teste de locução, porque literalmente é como se eu não soubesse nada, porque a linguagem do trabalho dele não tinha nada a ver comigo. Mas eu fiz, e no final ele gostou da minha persistência e me deu uma oportunidade. Aí eu tive tempo de aprender. Então isso vai acontecer sempre com você. Você acha que quando eu comecei a fazer internet, eu levava jeito? Eu nem tinha ideia como era a comunicação da internet. Agora, depois de muito tempo que eu estou conseguindo entender a linguagem do digital. E sempre vai ser assim. Então, não desanime.
experimente e saiba que mesmo que você não seja o melhor locutor do mundo, você tem condições de viver com a sua voz se você for treinado. Por isso que existem estudos, cursos e treinamentos. Inclusive, se você quiser já começar a estudar, aqui no link do YouTube, eu tenho os meus grupos da Academia da Locução, que são os meus grupos de conteúdo gratuito. Eu tenho WhatsApp, Telegram e Facebook, onde eu posto conteúdos para ensinar você a trabalhar com a sua voz, desenvolver o seu trabalho, o seu talento, aprender técnicas que vão te ajudar, aprender como que você rentabiliza a sua voz, como que você vai no cliente, como que você conhece o mercado, porque tudo isso vai fazer diferença para você ser um bom comunicador e ser remunerado por isso. Tá certo? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Aqui na playlist, eu tenho a playlist 100 dicas da locução para você acompanhar a série inteira e anotar tudo. Todas essas dicas que eu trago aqui são de perguntas e dúvidas que sempre me fazem, e eu sei que com esse conteúdo vai ficar mais fácil para você entender esse mercado e descobrir se de repente isso daí pode fazer diferença na sua vida. Lembre-se, nem todo mundo nasceu com talento natural. Eu não nasci, minha voz não era bonita, eu fui uma pessoa que me desqualificaram de várias maneiras antes de eu ser locutora, eu não fui estimulada, minha família não me apoiou, muitas vezes eu cheguei no lugar e as pessoas nem queriam me conhecer, até pelo fato de eu ser mulher, tá? Hoje é comum ver mulher na locução, quando eu comecei, não. Então eu fui muito rejeitada e hoje eu vivo da locução e ainda consigo ajudar pessoas, então veja que existe saída para todo mundo, tá? Então, espero que esse conteúdo possa te ajudar e nos vemos no próximo conteúdo. Ah, lembra também de compartilhar esse conteúdo com alguém que pode se descobrir dentro da locução. Tchau!